Vamos lá, hoje a gente vai começar a celebração, o momento da pregação falando sobre esse tema, bless, fazendo amigos e abençoando pessoas, ok? Esse é o tema que nós vamos abordar em fevereiro, mas eu queria ler uma letra de uma canção para você. Nossa, mais música, Rodrigo? Não, presta atenção, você vai curtir. Eu só não vou cantar, porque senão você vai começar a cantar e não vai dar certo, tá bom? Mas a letra diz assim, é uma letra de 1977, ok? Ela fala assim: você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O pessoal está conhecendo. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída. A sua palavra de força e de fé e de carinho me dá certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, sorriso e abraço festivo na minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Essa letra é uma letra de Roberto Carlos, de um álbum de 1977 chamado Amigo. E quando eu vejo essa letra, eu percebo a importância da amizade na vida das pessoas. Você consegue perceber também? Você talvez nunca tenha tido um amigo assim, ou nunca teve a capacidade de fazer uma poesia dessa forma. Mas você teve amigos relevantes na sua vida. Sim ou não? Lembra agora aí na sua adolescência ou na juventude de um amigo que você teve que era parecido com o que está cantando essa música. Você consegue se lembrar? Quem consegue se lembrar, levanta a mão. Ok. Você na vida adulta, você consegue se lembrar de uma pessoa que se pareça com essas qualidades aqui agora, na sua vida atual? Você consegue lembrar de alguma pessoa assim que pareça? Levanta sua mão, sim ou não? Legal. Agora eu te pergunto, dessa qualidade de amigo que você falou, quantos tem assim 10? Levanta a mão. 10. 10 assim. 10. A tua irmã tá roubando a tua bênção. Larga dela, filha. Assim, dessa qualidade de amigo que a gente falou, que a gente viu aqui na música, quantos tem que pode dizer, eu tenho 10 amigos assim hoje? 10. Quantos tem 8? Assim, 8. Então, quantos tem 5 assim, ponta firme? 5. 3. 5. Tem? Ok. Quantos tem 3 amigos assim, pelo menos? 3 assim. 3. Ok. Quantos tem dessa qualidade aqui? 2. Na sua vida hoje. Você pode falar. 2. Família não, amigo. Não rouba não. Não rouba não. Não, amigo fora. Não pode ser esposa. Não pode ser esposa e marido, não pode. Tá? Amigo, fora. Quantos tem um que pode dizer assim, eu tenho um? Um que é ponta firme. Ó, legal. Quantos não tem nenhum hoje em dia assim? Ok. A gente percebe que não é muito fácil de fazer amigos assim. É uma qualidade muito séria, não é verdade? Fizeram muitas pesquisas científicas sobre o poder da amizade. E existem algumas razões científicas para que você valorize a amizade. Há razões científicas para que você valorize a amizade. Nesse artigo tinham 8, eu separei mais 6, tá bom? E ele fala assim, ele elenca: ter amigos
Ter um melhor amigo de infância é bom para a saúde. A pesquisa diz. Porque você traz memória de longo prazo. Boas amizades mudam o jeito que você vê o mundo e muda o seu reflexo. Boas amizades mudam o jeito que você vê o mundo. Isso é muito bom, porque suas amizades moldam literalmente a maneira como você enxerga o mundo e até o seu próprio reflexo. 3. Amigos próximos têm atividade cerebral parecida. Sabia disso? Amigos próximos, eles pesquisaram, têm uma atividade cerebral parecida. É aquilo que a gente chama de sintonia. E é por isso que as pessoas, por exemplo, se você é casado, aí um do cônjuge vai falar assim, mas eu não gosto daqueles seus amigos. Óbvio, porque amigo é parecido o negócio. Então, sintonia a gente não tem com todo mundo. Então, essa pesquisa mostrou isso. E aí eles comprovam que, aquele ditado, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. 4. Interagir com mais pessoas faz bem para a saúde. Interagir com um número maior de pessoas faz bem para a saúde. Idosos que interagem mais com familiares, amigos e conhecidos têm melhor índice de saúde e bem-estar emocional. Então, interagir é muito bom. Mais uma razão científica. Cantar junto é o melhor jeito de fazer novos amigos. Eles constataram isso. Bora fazer karaokê. Bora pro karaokê. Cantar junto é a melhor maneira de fazer novos amigos. Porque naquele lance, ninguém é perfeito, a gente canta, e nessa loucura de dizer... Já viu? Que aí o bicho pegou, velho. Puxou evidência, já era, filho. Já era. Aí a galera vai pro delírio. Número de amigos e padrão de amizade se mantém com o passar do tempo. Se você tinha poucos amigos na sua infância, você vai ter poucos amigos na sua adolescência, vai ter poucos amigos na sua vida adulta. Isso está na revista Galileu, do dia mês 7 de 2019. Uma reportagem sobre o Dia do Amigo. O que é amizade? Amizade é uma relação de afinidade, reciprocidade, ajuda mútua, respeito e confiança criada entre duas ou mais pessoas. Então, quando eu estiver falando de amizades, eu estou falando disso aqui, ok? Eu estou falando disso aqui. Amizade é esse tipo de relação. E envolve bastante afinidade, reciprocidade, ajuda, respeito e confiança entre duas ou mais pessoas. Só que, quando nós nos tornamos adultos, nós temos mais dificuldades. À medida que nós vamos crescendo, nós temos mais dificuldade de fazer amizades. Então, a pergunta que não quer calar é: por que é tão difícil fazer novos amigos na idade adulta? Por que é tão difícil fazer novos amigos na idade adulta? E aí eu quero te dar alguns motivos. Se você, por alguma vez, tentou fazer amigos lá, já agora na idade adulta, amigos novos, provavelmente você percebeu uma certa dificuldade. Não é tão simples assim. A solidão nunca esteve tão presente na vida das pessoas adultas, principalmente pós agora a pandemia. Então fazer novos amigos parece simples, mas não é. É muito difícil. Nós precisamos de amigos, mas a vida não é estática. Então você está solteiro, daqui a pouco você se casa, e quando você casa você tem filhos, você precisa dar um envolvimento maior no trabalho, aí você tem seu cônjuge para dar atenção, então o espaço que era dedicado aos amigos acaba ficando de lado. Porque a vida não é estática, são várias estações na vida. E quem ancora em uma estação começa a se dar mal nas próximas estações da vida. Essa correria toda do trabalho vai tomando tempo e a solidão cresce silenciosamente. E eles fizeram uma análise muito interessante. O impacto da solidão crônica na mortalidade de algumas pessoas equivale a um fumante de 15 maços de cigarro por dia. O dano da solidão crônica é equivalente a 15 maços de cigarro por dia. Olha que danoso que é. Por quê? Nós não fomos criados para viver sozinhos. Se tem uma coisa que no Éden Deus falou que não estava bom, era o quê? Não é bom que o homem viva só. Nós não fomos criados para viver isolados dentro de casa ou somente com os nossos familiares.
Nós não fomos criados, nós fomos criados para relacionamento. Fomos criados para isso. E nas minhas pesquisas eu consegui identificar as maiores dificuldades dos adultos fazerem novos amigos. Eu não sei se vai calhar com você aí, mas tem algumas dificuldades. A primeira, confiança em alguém novo. Por que é difícil confiar em alguém novo? Porque nós, como somos adultos, nós temos a maior consciência dos riscos de ser julgados, nós não queremos ser julgados, de não gostarem de nós, nós não queremos ser rejeitados ou de sermos magoados. Por isso, nós colocamos os 2 pés atrás antes de nos abrir para alguém na nossa vida. Por quê? Porque se abrir para alguém significa se tornar vulnerável. Significa você deixar as pessoas verem seu defeito. Se abrir para alguém, significa que você precisa deixar essa pessoa entrar na sua casa, vamos supor. E quando essas pessoas entram na sua casa, elas começam a ver um pedacinho de quem você é. E muitas pessoas não gostam de receber pessoas em casas, porque elas não querem que as pessoas conheçam uma faceta da sua vida, como se a casa fosse o mais importante. E não é. Mas tem pessoas que têm certas dificuldades quanto a isso. Então elas não conseguem se abrir, não conseguem mais por causa de medo, de ser julgado, de não gostarem, de ser rejeitados, de serem magoados. Elas têm dificuldades em confiar de novo em alguém. Confiar em alguém novo. Segunda coisa, falta de tempo. A falta de tempo é um fator primordial na construção de novos amigos. Por exemplo, você sabe quantas horas são necessárias para que você possa fazer um amigo casual? Quantas horas de relacionamento, de horas compartilhadas com qualidade, são necessárias para que você possa fazer um amigo casual? Tem ideia de quantas horas são necessárias? 50 horas. 50 horas de convivência de qualidade para que essa pessoa deixe de ser um conhecido e passe a se tornar um amigo casual. Se você pensar numa visita na sua casa, as pessoas normalmente, não os entrões, os espaçosos, né? As pessoas normais, quando vão na sua casa, elas ficam o quê? 3 horas? Máximo 4. O problema é nosso, né? Quando a gente vai para a casa da Dani do Pérez ou para a casa da Regiane, a gente fica lá o dia inteiro, né? Desgrama. Né? Esse povo adora incomodar os outros, né? Nós, né? Mas normalmente as pessoas, quando vão te visitar, ficam para o churrasco 3 horinhas, 4 horinhas. Para que essa pessoa seja um amigo casual, 50 horas. E para fazer uma amizade profunda e significativa, quantas horas são necessárias de compartilhamento? Tem ideia? 200 horas. 200 horas. 200 horas de relacionamento com qualidade são necessárias. E a gente não tem mais tempo para isso. São demandas familiares, são demandas de trabalho, são a correria do dia a dia. A gente não tem tempo mais para as pessoas. Então, porque nós não temos tempo para as pessoas, fica complicado. Então, 2 coisas. A terceira coisa, sabe o que tem matado as amizades? Network. Network. Sabe o que é network? É aquele contato que a gente faz de trabalho. Eu vou em tal lugar. Tem um amigo meu que ele está num evento esse final de semana só para fazer network. Obrigatório pela empresa. Ele está. E ele mandou já vídeo, só para contrariar. Ele mandou vídeo do show do maestro João Carlos Martins. Bombando. Mas ele está lá para fazer network. O problema é quando a gente faz... O problema do network é que ele é trabalho. Ele está na esfera do trabalho. Então vamos trazer network para a nossa realidade. Network é quando eu me aproximo de alguém, porque isso pode me gerar uma oportunidade futura. Então eu faço conexões para gerar trabalho, para gerar oportunidade, para me beneficiar. O que acontece com isso? Eu instrumentalizo as amizades, porque network está no mundo do trabalho. A amizade está no mundo da afetividade, dos sentimentos. Então, quando todas as minhas relações, eu transformo elas, as minhas relações, tudo em network, porque pode me abrir portas, porque pode, eu estou aonde você vai viver a sua subjetividade, onde você vai viver, onde você vai estar sem máscara, onde você vai estar com a sua identidade de você mesmo, sem máscara, para viver um relacionamento. Você não tem mais espaço para isso. Porque tudo é contato. Tudo é instrumentalizado. Percebe? Faz sentido?
E eu não posso ser assim com as relações humanas. Eu tenho que me aproximar das pessoas, não porque o que elas podem me dar. Eu tenho que me aproximar das pessoas porque relacionamentos são bons. E se tiver algum fruto para isso, ok, beleza. Se não tiver fruto nenhum, ok, beleza também. Eu não estou ali por causa disso. Mas quando nós instrumentalizamos essas coisas, nós colocamos o interesse na frente das relações. E aí isso se torna... Tiramos a amizade do mundo do afeto. E aí eu não tenho mais lugar onde eu posso ser eu mesmo, sem máscaras. Pastores sofrem muito isso. Porque as pessoas têm uma ideia sobre o pastor, de que ele é diferente. Fala em casa. Fica lá uns dias para você ver. Então todo mundo tem uma expectativa. Então eu lido com as pessoas. Mas eu entendi, alguns anos atrás, que o reino de Deus é um reino de amigos. Que Jesus veio fazer um reino de amigos. Então minha relação com as pessoas, eu quero que seja uma relação de amigos que nos leve à eternidade. Até que a gente juntos cheguemos lá, diante de Jesus, depois de uma jornada linda de amizade e de reciprocidade. Eu não vou lá e chegar perto de Jesus, mostrar um curralzinho e falar aqui, ó, tá aqui as ovelhas que o Senhor me deu, toma, tchau, não quero ver nunca mais. Não, eu vou chegar junto com meus amigos. Esses são meus amigos que você me deu para caminhar junto com eles, eu estou aqui, cuidei deles o máximo que eu pude. Chegou. É isso que eu penso. Não instrumentalizar o negócio, ok? Mas a gente passa por isso. E a quarta e última coisa, que é a dificuldade da gente fazer amigos na vida adulta, são as traições. As traições. Traições do pacto de amizade. Porque, não sei se você já sentiu isso, você estava caminhando com uma pessoa, você tinha uma amizade legal, e de repente essa pessoa muda de rota. Muda de rota. Ou porque a amizade não é mais boa para ela, ou porque ela pensa diferente do que você, ou porque ela não gosta mais da pessoa que você se tornou, e ela muda de rumo, simplesmente muda de rumo, dando ou não satisfação. Isso dói pra caramba, isso machuca muito. E nós não queremos viver mais isso novamente. Eu tenho um grande amigo, um irmãozão. Nós tínhamos planos juntos. Nós tínhamos uma sociedade empresarial juntos. Nós éramos muito amigos. Em determinado momento, ele chegou para mim e falou assim, eu estou mudando para o Rio de Janeiro. Eu falei, o quê? Como assim? Eu entendi que Deus não quer lá, eu vou mudar para o Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu larguei meu emprego para a gente estar sócio nessa empresa. Nós temos planos juntos, como é que você vai fazer um negócio desse comigo? Isso machuca de tal maneira. Eu fiquei anos sem falar com ele. Anos sem falar. Continuo amando, mas fiquei anos sem falar com ele. Porque isso machuca demais. E aí quando você sofre isso, você fala, não posso mais fazer planos com ninguém. E eu odeio fazer plano sozinho. Eu adoro fazer plano acompanhado. Eu adoro ter pessoas que a gente vai para o mesmo caminho. Isso me dá força, isso eu fico mais empolgado. Aí quando você se mobiliza, aí a pessoa fala, eu. É tipo quando você fala assim, alguém te propõe a fazer exercício físico com você. Não, vamos caminhar todo dia, vamos nessa, nós vamos caminhar. Aí a pessoa está lá com você, passou a primeira semana, você está lá, arrumou sua agenda junto com a pessoa, daqui a pouco a pessoa fala, não vai dar mais para mim não. Mas como assim? Vou entrar na academia. Pô, mano, a gente tinha um pacto de amizade para a gente fazer isso juntos. E a pessoa te traz do nada. Você está conseguindo identificar isso que eu estou querendo dizer? Essas traições doem demais, são quebras que geram dores, desgastes pessoais e traumatizam. E aí, nós objetificamos e trocamos a afetividade pelo que eu ganho mais. Então eu falo assim, já que de coração aberto não rola, então eu vou estar com as pessoas pelo que elas podem me dar. Então eu vou usar as pessoas e não vou me envolver. Protejo meu coração. E aí a gente tem dificuldade de fazer amizades. Percebe isso ou não? Mas quando eu olho para a vida de Jesus, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 16. Mateus 11, 16. Eu vejo uma característica muito diferente na vida de Jesus. Mateus capítulo 11. E se você tiver um grifador aí, grifa essa parte da sua Bíblia. Quem está com o digital fica maluco quando eu falo isso. Grifa. Faz um asterisco, uma setinha. Não dá para fazer isso no celular, tenho certeza. Faz uma setinha, marca isso e faz um comentário. Olha como Jesus era conhecido pelas pessoas. Olha o que diz. Mateus capítulo 11, do versículo 16 ao 19. Olha só que relato lindo. Fala assim, como que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam
como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado de louco. Aqui você grifa. Olha o que ele diz. Eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão e amigo da ralé. Na sua Bíblia, como é que está dizendo aí? Alguém, fala para mim. Essa parte finalzinha aí. Isso aí. Aí. Bateu. Sabe como Jesus era conhecido? Amigos dos pecadores. Jesus tinha duas características aqui importantes para a vida dele. Ele era festejador e era amigo. Hã? É isso aí mesmo. Jesus era festejador e era amigo. Tudo que Jesus fazia, ele estava sempre fazendo amigos e abençoando pessoas. Percebe? Todo momento que ele está com pessoas, ele está querendo fazer novos amigos e está abençoando pessoas. Porque isso está na essência de Jesus. Isso está na essência da vida dele. Jesus era conhecido como amigo dos pecadores, ele estava sempre com o povo. O que eu quero dizer com isso? Havia espaço na agenda de Jesus para fazer amizades. E isso é muito importante. Porque se não fosse, não estava no roteiro da vida de Jesus. E da onde Jesus tirou isso? Por que ele era assim? Porque houve uma promessa para aquele povo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 12, quando Deus escolhe, no primeiro momento, uma família na terra para poder fazer o seu propósito, porque até então, depois da ruptura e depois da Torre de Babel, Deus decide começar um processo e escolhe uma família para que essa família fosse a representação, o embrião do povo dele. E lá em Gênesis 1 a 3 diz assim: o Eterno disse a Abraão: deixe sua terra, sua família e a casa do seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e abençoarei, tornarei você famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Qual é a palavra que mais se repete aqui nesse texto? Abençoar. Abraão foi chamado e escolhido para ser uma família, um protótipo do povo de Deus na terra. E a missão dele como família, a missão que Deus deu para ele era o quê? Abençoar pessoas. Não era para ele receber a bênção. Consegue perceber? Vou ler de novo. Farei de você uma grande nação e abençoarei você. Tornarei você famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas pelo seu intermédio. Abraão foi chamado para quê? Para abençoar pessoas. Esse era o propósito de Deus. Por isso que abençoar pessoas está no DNA de Jesus. Porque esse era o desejo de Deus para aquela família. E Jesus é o melhor Abraão, porque ele não só recebeu o chamado para sair longe de casa e ir para uma terra e ser o protótipo da nova vida de Jesus, uma nova vida do povo de Deus, mas Jesus saiu da eternidade, largou tudo, se tornou homem, se fez humilde para fazer amigo das pessoas. E quando essas pessoas rejeitaram suas amizades, ele não rejeitou de volta. Ele morreu para que essas pessoas tivessem um caminho de volta para Deus. Então, em Jesus, aquilo que era para acontecer na vida de Abraão acontece de forma exponencial. Jesus é o Abraão melhor e melhorado. Consegue perceber? Então, por causa disso que Jesus abençoava pessoas. E quando Jesus se conecta com pessoas, algumas coisas acontecem. O Michael Gorin, um missiólogo, no seu livro Igreja Missional na Bíblia, ele fala: em Abraão, Javé elege uma família para participar de uma missão, desfrutar da bênção redentora de Deus e andar nos caminhos do Senhor, a fim de que as nações possam participar dessa bênção. E o que acontece quando essa bênção está na vida de Jesus e ele entrega essa bênção? Abre lá sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo 8 a 10. Lucas 19.
8 a 10. O que está dizendo aí? Vamos ver. Abriu aí? Show? Vamos lá. Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e tudo o que eu roubei pagarei 4 vezes pelo prejuízo. Então Jesus declarou: risca, sublinha, põe setinha, asterisco. Hoje é dia de salvação nesta casa. Está aqui Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar quem estava perdido. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui, né? Lembra do Zaqueu? Entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra da música? Então, Zaqueu queria ver Jesus. Ele sobe na árvore, Jesus está passando. De repente Jesus fala: Zaqueu, desce que eu quero comer na sua casa. Zaqueu vai, arma chama todos os seus amigos cobradores de impostos, porque ele só se relacionava com essas pessoas. Então ele chama seus amigos e chama Jesus para comer. E lá comendo, a aceitação de Jesus, a forma com que Jesus o tratava, diferentemente de tudo que ele recebia ao redor dele, porque o cobrador de impostos era ralé, ele era a pessoa mais odiada naquele tempo, porque ele representava a mão opressora do inimigo. Ele era o que cobrava impostos para Roma, pelo fato de você viver na sua própria casa. As pessoas odiavam. Se você viu The Chosen, você viu, ele se retrata muito bem Mateus, era um cobrador de impostos. Então, o que acontece? Jesus acolhe esse cara. Esse cara tinha anos de carência afetiva. Esse cara tinha anos de falta de amizade. Jesus vai e abençoa, chama ele para perto, acolhe, vai comer na casa dele. Porque comer para o judeu não é igual comer para nós. Comer para o judeu, sentar à mesa, é partilhar da vida. É uma troca de intimidade. Tanto que as conversas, a maioria das conversas sérias que Jesus tem, são ao redor da mesa. Nós já fizemos uma série sobre isso, 2 séries sobre isso. Tem no nosso YouTube, tem no nosso Mixcloud, tem lá as séries que a gente fez, uma refeição com Jesus. Vários dos ensinamentos sérios de Jesus ao redor da mesa. Então Jesus traz esse cara para a mesa. E quando traz esse cara para a mesa, Jesus falou, ele fica tão constrangido com esse amor, ele fala assim: Senhor, posso falar uma coisa? Jesus sorrindo, brincando, tomando vinho, rindo com os caras, aquele clima maravilhoso, gente na janela olhando, todo mundo ali, os cobradores de impostos, todo mundo se sentindo digno novamente, os apóstolos de Jesus ali do lado, as velas acesas, a penumbra dando contorno aos rostos de cada pessoa. E eu imagino Zaqueu nesse momento olhando para aquilo tudo, e uma lágrima escorre dos seus olhos. Ele fala: não lembrava mais. Ele pensa consigo: eu não lembrava mais o que era isso. Não sabia mais o que era ser querido e amado. E esse cara que todo mundo quer ver, veio na minha casa, mano. Ele está sentado aqui na minha mesa, cara. Ele está aqui no chão da minha casa. Eu e ele. Tudo que eu falo ele ouve. E ele me responde. Ele não me ignora. Aquilo vai enchendo Zaqueu de uma alegria, de uma força. E ele de repente fala: Senhor, com lágrima nos olhos, ele fala: se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Naquela hora, eu acredito que Jesus deu um sorriso. Aquele sorriso largo, gostoso. E ele fala: para tudo. Se fosse hoje em dia nas festas, ele pegaria a faca e bateria no copo de cristal, né? Ele fala: para tudo, presta atenção aqui, está acontecendo um negócio aqui. Está acontecendo um negócio diferente aqui, para tudo. Todo mundo olha para Jesus. E Jesus fala assim: está acontecendo um milagre aqui agora. Vocês perceberam? Hoje a salvação chegou nessa casa. Mas por que, Senhor? Por que chegou a salvação? Porque este filho de Abraão, esse cara, esqueceu que era filho de Abraão, que ele foi chamado para abençoar pessoas, e agora ele se tocou. Ele foi chamado para abençoar. Ele está querendo reparar o que ele fez. A salvação chegou
nessa casa, porque esse cara estava perdido e agora ele foi restaurado, ele foi encontrado. Então, aquele que não conseguia viver amizade é chamado de filho de Abraão. Quando ele é chamado de filho de Abraão, Jesus está dizendo, ele saiu daquele lado do povo e veio para esse lado do povo. Porque os filhos de Abraão têm uma missão. Qual é a missão dos filhos de Abraão? Abençoar pessoas. Então, quando ele sai daquele lado e vem para este lado, Jesus fala, esse cara agora ele é filho de Abraão. Aquele que não tinha amigos passou a fazer amigos e abençoar pessoas. Por quê? Porque Jesus chegou na casa dele. Porque Jesus foi amigo dele. Por que eu devo fazer amigos e abençoar pessoas? Porque ele se tornou meu amigo e ele me abençoou. Jesus disse, eu não chamo mais de servo, chamo vocês de amigos. Glória a Deus por isso. Por causa da amizade dele para comigo, eu tenho que ajustar a minha agenda para ser amigo de pessoas e abençoar pessoas. Como Jesus abençoou. Jesus não fez um milagre, percebe? Ele não multiplicou pão, ele não multiplicou o vinho, ele não fez um coxo levantar e andar. Como que Jesus abençoou esse cara? Acolheu. Jesus estava lá com ele. Jesus deu seu tempo para ele. Jesus estava com ele. Percebe? E assim nós somos chamados a fazer. Fazer amigos e abençoar pessoas é um propósito que tira o foco só de nós. Coloca nosso foco no que Deus está fazendo no mundo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 29 a 31. Marcos capítulo 12. O que diz Marcos capítulo 12, 29 a 31? Diz assim. Achou aí? Eu não quero que você se perca. Quando Jesus foi questionado sobre as coisas mais importantes, qual era o mandamento mais importante, ele fala assim, Jesus respondeu, o primeiro em importância é o seguinte, primeiro mandamento, ouça Israel, o Senhor seu Deus é único, ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, com toda a fé e toda a inteligência e todas as forças. E o segundo é, ame o próximo como a você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que se compare a esse. Esse texto fala sobre intencionalidade e propósito. O que eu sou chamado? A amar Deus sobre todas as coisas e fazer amigo e abençoar pessoas. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo o próximo como a mim mesmo. Qual é a pegadinha aqui? A pegadinha é que se você estiver tão quebrado quanto eu, amar o próximo da mesma forma que você gostaria de ser amado, você não vai amar direito. Porque eu não sei amar. Se Jesus não me ensinar a amar, eu não sei amar. Então o que eu preciso? Amar a Deus sobre todas as coisas, para que Ele me ensine a amar. E aí eu vou saber o que é amor e como que eu gostaria de ser amado. Se Jesus não calibrar isso em mim, se você for direto para essa parte, achando que, então você vai ter que me amar como eu gostaria de ser amado. Você sabe como você precisaria, como você gostaria de ser amado? Você sabe que é amor de verdade? Nós temos um amor todo quebrado, permissivo, exigente demais. Nós temos um amor todo desregulado. Por quê? Porque nós somos ruins? Não, porque nós vivemos em pecado, nós somos desconfigurados. Eu preciso dele me ensinar a amar. Aí eu vou amar direito como ele quer que eu ame. Mas nós às vezes seguimos o nosso próprio coração. Mas eu sinto assim. Eu não consigo deixar meu filho fazer isso. Não. Mas é necessário. Eu quero. Larga a mão, meu. Não. É difícil para você. É difícil largar o seu bebê e expor ele às situações da vida, não é? Você alimentou tanto, gastou tanto dinheiro, deu do bom do melhor. Pra qualquer vagabundo chegar e pegar pela mão. Que palhaçada é essa? Que é essa? Mas nós precisamos ser pessoas que amam direito. Quando for o momento de Jesus chegar, estou indo embora, a igreja é com vocês. O que ele fez? Pedro, Tiago, João falaram, não vai não, Senhor. Fui. Foi. Você tem noção? Tem alguma pessoa que prepara um evento, prepara uma coisa, no dia da inauguração ele fala, estou indo embora?
Você conhece alguém assim? Prepara uma organização, uma instituição, um negócio para inaugurar um evento. E no dia da inauguração ele vai embora. Jesus fez isso. Quando a igreja foi inaugurada, Jesus já tinha ido para o céu. Porque ele confiava nas pessoas. Então, quando a gente ama como Jesus amou, a gente precisa confiar na criação que a gente deu para os filhos. A gente precisa confiar no marido, a gente precisa confiar na devoção, confiar naquilo que Deus tem feito por nós. Mas como nós amamos errado, aí fica a pegadinha. Deixa eu caminhar para o final. Então, esse texto fala sobre intencionalidade e propósito. Amar a Deus e amar o próximo. Então, nesse mês de fevereiro, eu quero te dar 5 ferramentas que vão te ajudar a fazer amigo e abençoar pessoas. E hoje eu vou falar nesse restinho de tempo sobre só a primeira. Então, as 5 ferramentas são: busque primeiro em oração. A segunda, lendo o outro com a escuta. A terceira, encontrando o outro à mesa. Servir como um privilégio e seguir compartilhando histórias. Essas 5 ações vão ser alvo do nosso retiro dia 26. No dia 26, os líderes da comunidade, nós vamos reunir e eles vão ensinar para a gente cada uma dessas ações. Tá bom? E enquanto isso, eu vou pregar todo domingo, cada mês, cada domingo sobre uma dessas. Para finalizar, eu quero falar sobre busque primeiro em oração, a importância da oração. Marcos capítulo 1, versículo 35. Abre aí, Marcos 1, 35. O que diz? Marcos 1, 35. Eu lerei o 32 não. Vou ler só o 35. Diz assim: ainda não havia amanhecido quando ele se levantou e retirou-se para orar num lugar isolado. Como é que está na sua versão? Decora isso aí. Na minha está assim: ainda não havia amanhecido quando ele se retirou e foi orar num lugar isolado. Quando você lê esse texto, você imagina que Jesus acordou cedo e foi orar, não foi? Beleza? Jesus acordou cedo e foi orar. Não. Quando você lê um texto assim, você percebe que ele passou a noite inteira curando as pessoas. Ele trabalhou no turno da noite. No final do turno, quando ele fala, quero cama, o que ele vai fazer? Ele sobe e vai orar. No final do turno da noite, ele fala, vou orar. E ele passa o restante da madrugada em oração. E ele ora. E quando ele desce e fala assim, o pessoal fala, Senhor, tem um monte de gente procurando você, tem um monte de demanda aqui. Ele fala, vamos embora para outro lugar, para abençoar outras pessoas. E foi para isso que eu vim. E o que eu percebo aqui? Jesus tinha oração como prática pessoal. Era uma rotina na vida dele estar em oração. E não é, percebe? Jesus não está andando e falando com Deus. Ele se retirou num tempo exclusivo para estar com Deus. Então é legal, você está dirigindo, ouvindo a Bíblia, dirigindo e falando com Deus. É legal, beleza, você está tomando banho falando com Deus. Faz isso com seu marido, com sua esposa, para você ver o que você ganha. Dedica tempo, quando você está fazendo outra coisa, dedica tempo a ele. Ele vai gostar? Não vai. Ela vai gostar? Não vai. Por que Deus, você acha que Deus vai gostar? Por que será? Jesus tinha um tempo exclusivo com Deus, uma prática pessoal. Jesus também usava a oração como uma prática de orientação. Ele precisava saber para onde eu vou. Ele poderia ficar ali que todo mundo ia até ele para ele curar. Mas Deus fala para ele, não. Está na hora de você sair. Então ele busca orientação de Deus. Muitas vezes a gente não consegue falar não, porque quem comanda a nossa vida é o nosso coração. Tem um monte de gente precisando de ajuda. Você vai falar não? Que absurdo! Jesus falou, não, eu vou para outro lugar. Mas por quê? Porque Deus mandou. E ele vai sem dó nem piedade. Ele larga e vai tranquilo. Percebe? Ele vai em paz. Sem culpa. Ele não foi chamado para fazer todas as coisas. Nem você foi chamado. Quando Deus te orientar para alguma coisa, vai e faz. O problema é que você toma decisões baseadas no seu coração. Quando você faz isso, o coração puxa. Ah, mas você vai deixar de fazer. Tipo assim, Fabi está com o Dudu, pequenininho, cheio de demanda na vida. Aí vem uma pessoa e fala, Fabi, precisando de um tempo de conversa, Fabi, caminha comigo. Eu falo, putz, tá brabo, mano. Tô dando conta nem de mim. Aí o coração começa a falar, ingrata. Não consegue dedicar um tempinho? Arruma um tempinho da agenda aí, rapaz. Que é isso? Pecadora. Aí o coração começa a fazer. Aí ela vai por culpa. Fala, não, é obra de Deus, ela vai. Mas se ela for para a oração, buscar a Deus, Deus fala assim, não, essa pessoa não é para você caminhar junto. Direciona para outro alguém. Ela vai falar, não vou, não dá para mim, mas eu vou orar por você, pedindo alguém, vou achar na comunidade alguém que possa caminhar junto com você. Fechou. Sem culpa. A pessoa vai sair chateada? Pode até sair.
Mas você fez o que Deus mandou você fazer. Agora, quando eu tomo decisões baseadas no meu coração, eu me dou mal. Então, Jesus buscava em oração quando ele precisava de orientação. E ele buscava em oração com intencionalidade. Jesus orava pelas pessoas, orava pelos seus passos. Ele buscava a direção de Deus para saber o que ele precisava fazer, para onde ele precisava ir. E Jesus orava por aqueles que ele queria abençoar. Você precisa começar a ter isso na sua prática. Quem que você quer abençoar? Começar a orar por essas pessoas. Então, a tarefa de fazer amigos envolve orar por eles. Envolve você orar por essas pessoas. E aí eu finalizo com a explicação sobre a oração. A oração é uma via de mão dupla. É uma ação de mão dupla. Você vai para o momento de oração para falar com Deus. Mas existe um momento da oração em que você vai para ouvir a Deus. A primeira parte a gente até consegue fazer, né? A segunda, moiou. Mas é uma via de mão dupla, a gente tem que ouvir. E aí, quando a gente vai orar para fazer amigos, a gente vai orar por aquelas pessoas, orar para que Deus coloque pessoas. Às vezes Deus já colocou algumas pessoas que você precisa fazer amizade. Às vezes você não tem ninguém no horizonte, você começa a orar: ó Deus, coloca pessoas na minha vida para eu fazer amizade, para eu abençoar. Jesus, como eu falei, tinha passado a noite abençoando pessoas, subiu ao monte para alinhar sua mente e seu coração com Deus. Deus direciona para sair para outro lugar. Então Jesus sabia o que fazer porque se dedicou a estar com Deus. Deus falou com ele. Esse era o ritmo de decisão de Jesus. E esse acesso à oração, a Deus, nos é dado hoje porque Jesus abriu essa porta. Não foi sempre assim. Houve uma época no mundo em que Deus não se relacionava com as pessoas diretamente. Depois que nossos primeiros pais romperem com Deus, ficou uma separação. Então o ser humano precisava de um intermediador. Mas quando Jesus vem, morre e ressuscita, ele abre essa porta. E você pode acessar ao Santo dos Santos, acessar a Deus com os seus pecados, com as suas vulnerabilidades, porque você é aceito por Ele. Jesus veio fazer amigos e abençoar pessoas. Ele nos fez amigos e nos mostrou como é importante fazer amigos e abençoar pessoas. Oração é propósito, é dedicação e é consagração. Finalizando, eu quero te fazer um desafio para você refletir. Ué, não veio aqui, não está ali. Para você refletir e praticar. Primeira pergunta que eu quero que você reflita é: você sente falta de amigos na sua vida? Você sente falta de amigos na sua vida? Isso é uma pergunta para a semana, não é para você responder agora. Sente falta de amigos na sua vida? Segunda coisa: você já se entende como filho de Abraão? O que significa? Já se entende como um crente em Jesus, salvo pela cruz, remido pelo sangue dele, discípulo de Jesus? Você já se entende nesse lado do povo? Assim como Zaqueu estava de um lado, depois passou para o outro lado, você já se entende nesse lado? Ou talvez seja agora o momento em que você se torne amigo de Jesus e se renda aos pés dele? Segunda pergunta. E eu quero te fazer um desafio essa semana. O seu desafio é tirar 10 minutos por dia, orando por algumas pessoas que Deus colocou no seu caminho para que se tornem amigos. 10 minutos por dia, nessa semana, para que você ore por aquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho, para que vocês se tornassem amigos, ou por aquelas pessoas que você gostaria de estreitar as relações para se tornar amigos. Tudo começa com oração. A gente vence essa barreira com oração. Sim ou não? Amém.